Olá a todos, muito prazer. Meu nome é Tássio Ribeiro Cavalcante, eu sou professor do Instituto Federal Baiano e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade Estadual da Bahia. Eu vou apresentar agora um artigo de minha autoria com o professor Emanuel do Rosário Santos Nonato, cujo título é Construção de Design Pedagógico Socioconstrutivista voltado à investigação da emancipação humana na EJA com auxílio da robótica educacional. Essa apresentação tem a seguinte agenda. A gente vai fazer uma breve introdução onde a gente vai apresentar o contexto em que se deu a construção dessa escrita. Depois a gente vai falar sobre design pedagógico socioconstrutivista, sobre a metodologia que a gente empregou na construção desse DPS. Quando eu me referir a DPS, saibam que eu estou me referindo a design pedagógico socioconstrutivista, tá? Como é que aconteceu a construção colaborativa desse DPS e depois apresenta as considerações finais. Bom, toda essa escrita, ela assume que a emancipação é uma característica relevante aos sujeitos educativos da EJA, porque possibilita para o público de uma modalidade que foi sempre marcada por negações, novos caminhos, né, novas possibilidades, uma libertação de um pensamento tutelado e hegemônico através do exercício da conscientização e do pensamento crítico. Bom, e aí a gente acredita que a robótica educacional, quando fundamentada em uma perspectiva socioconstrutivista, ela é capaz de se apresentar como uma possibilidade pedagógica a potencializar esse processo de emancipação. Bom, dentro desse contexto aí, esse artigo apresenta um recorte de uma tese de doutoramento que está sendo construída no âmbito do PPG Educ, lá na UNEB, e a tese que traz esse estudo é que o processo de emancipação dos sujeitos educativos da EJA ele pode ser potencializado a partir da utilização da robótica educacional, desde que utilizada a partir de um design pedagógico socioconstrutivista que esteja imbricado em princípios emancipatórios. Tá? De antemão, já gostaria de deixar os nossos agradecimentos aqui à oitava jornada, ao Instituto Federal Baiano, que está possibilitando a construção dessa tese, e ao PPG Educ e ao UNEB também. Tá? Em relação ao design pedagógico socioconstrutivista, no artigo a gente precisou se debruçar sobre a nossa concepção de design pedagógico e de design pedagógico socioconstrutivista. Tá? E a gente chegou à seguinte conclusão, que o design pedagógico socioconstrutivista é o desenho em sentido não literal da palavra que, através de processo criativo e colaborativo, projeta objetos de cunho pedagógico, utilizando a abordagem socioconstrutivista, de maneira a possibilitar um ambiente instigante em que o sujeito educativo, imerso no seu contexto, encontra espaço para realizar interações e interatividades, colocando em prática uma postura crítica, investigativa e autônoma. Bom, a gente assumiu como método para a construção aí do nosso DPS os escritos de Mata 2012, que ele propõe uma metodologia para a construção de um design cognitivo socioconstrutivista. Tá? Então a gente parte desses escritos para poder fazer a construção do nosso DPS. Em Mata, ele define três macroetapas para a construção do DPS, tá? Que é a construção de um quadro de design, a construção de um roteiro pedagógico e a construção de um storyboard. Mas, efetivamente, ele define, apesar dele dizer que são necessárias essas três etapas, ele define apenas a primeira e diz que a segunda e a terceira etapa a gente pode seguir o que está prescrito lá em Filatro 2008. Nessa construção nossa, a gente não está utilizando storyboard porque não se aplica ao nosso caso. Então a gente está utilizando o quadro de design proposto por Mata e o roteiro pedagógico. A gente, na verdade, está se baseando em Filatro 2008 e construindo esse roteiro, na verdade, a partir da matriz de design que ela tem, que ela apresenta lá, tá? Então, em suma, o nosso trabalho, o nosso DPS, ao fim e ao cabo, representa isso aí, a construção do quadro de design proposto por Mata e pela matriz de design proposta por Filatro. A partir dessa definição, a gente parte para a construção colaborativa do mesmo, tá?
Em se tratando da construção colaborativa do DPS, ela aconteceu na forma de encontros dialogais, tá? Foram 3 encontros dialogais, onde no primeiro deles a gente construiu o quadro de design proposto lá por Mata. No segundo encontro a gente construiu a matriz de design, que na verdade ela traz as questões micro já discutidos de forma macro no quadro, tá? Tomando como base aquela matriz que a gente viu lá em Filatro. E no terceiro encontro a gente reviu os conceitos, as apropriações que a gente tinha debatido nos 2 primeiros encontros e validou, ajustou o que precisava ser ajustado e validou a construção, tá? De maneira, a técnica que a gente utilizou para poder buscar o engajamento dos sujeitos educativos nesse processo foi o grupo focal, né? Existiam várias técnicas, dentre elas a que se enquadrava mais na nossa perspectiva socioconstrutivista foi o grupo focal. A gente assumiu nessa construção aí 5 pressupostos socioconstrutivistas, tá? Foram a interação, a interatividade, a contextualidade, a mediação e a colaboração. A interação nesse processo aí teve sua importância a partir do momento que a gente entende a mesma como uma função social, que possibilita o exercício conjunto na busca por objetivos comuns a um determinado coletivo. Então, nessa construção, a gente levou em consideração a interação entre os sujeitos educativos, entre os sujeitos e o mediador, e entre os sujeitos educativos, o mediador, a robótica educacional e o contexto em que se deu a construção aí dos artefatos, certo? Dos robôs propriamente ditos. A interatividade ela foi importante ao se ocupar com a interseção entre as práticas sociais dos sujeitos educativos e a partilha na construção do conhecimento. Já a contextualidade ela foi significativa ao remeter à necessidade de propor projetos que fossem intrinsecamente imbricados ao contexto histórico e social dos sujeitos, de maneira que pudesse a gente estar sempre atentando aos relacionamentos preponderantes que surgem no meio, às questões culturais e aos anseios desses sujeitos, né? Lembrando que essa proposta é construída com eles, não para eles. A mediação, por sua vez, ela auxiliou na construção, mantendo imbricada a relação com a interação, e ela auxiliou a construção coletiva dos conhecimentos através da robótica educacional. Foi a robótica educacional o principal meio de mediação aí nessa construção. Por fim, a colaboração aportou ao processo de criação a necessidade de uma construção colaborativa, que ficou ancorada sobre todos os pressupostos anteriores, tá? Tudo aqui foi construído de maneira colaborativa. Vamos então aí ao quadro que foi construído. Tomando como ponto de partida aquelas definições, né, lá do quadro proposto por Mata, então a gente tem as soluções pedagógicas e as técnicas. Soluções pedagógicas a gente tem esses itens aí todos que vocês estão vendo, e as soluções técnicas, esses 5 itens aí, tá? Esses 4 na verdade. Então, soluções pedagógicas. O tema, qual foi o tema aí que ficou definido? Na verdade, tema e objetivação foram os 2 únicos itens aí que a gente não teve muita margem para discussão durante os encontros dialogais. Por quê? Porque esses itens já vieram pré-construção coletiva, né? Porque isso aí foi o que ensejou toda a tese de doutorado que está em andamento. Então, o tema foi uma proposta pedagógica materializada na forma de curso de extensão, utilizando a robótica educacional fundamentada em um design pedagógico, socioconstrutivista, imbricado em princípios emancipatórios que possibilite investigar o processo de emancipação dos sujeitos da EJA. O objetivo é potencializar o processo de emancipação humana dos sujeitos da EJA a partir da utilização da robótica educacional fundamentada em um design pedagógico socioconstrutivista imbricado em princípios emancipatórios. Como é que vai ser abordado esse conteúdo? Bom, buscando a interação entre esses sujeitos educativos, o seu ambiente e o conteúdo que vai ser discutido, o mediador sempre vai ser o responsável por incentivar as discussões, trazendo uma situação problema que precisa ser resolvida e que vai estar relacionada ao assunto-alvo da discussão. Essa situação problema ela vai estar intrinsecamente associada ao conteúdo e à realidade dos participantes. Não tem como ser diferente disso aí, tá? Em seguida, os sujeitos vão realizar pesquisas complementares e vão trazer ao debate seus achados e suas dúvidas. Não aqui uma aula explanativa nos moldes que a gente conhece preconizado pelas metodologias passivas. Aqui, os achados e as dúvidas vão sendo socializados por todos e vão sendo discutidos, e se não forem resolvidos, vão gerar um novo ciclo de pesquisa e debates até que sejam esgotados. Essa é a ideia. Qual a estratégia que garante a contextualização? A gente pensou em
cada atividade prática a ser realizada, ela deve acontecer a partir de uma situação problema que necessariamente vai emergir de circunstâncias relacionadas à contextualidade dos participantes. A gente pensa que assim a gente consegue manter a contextualização no processo. Qual a estratégia que vai garantir a interdisciplinaridade? Bom, tendo em vista a característica interdisciplinar inerente à robótica educacional, a gente pensa que essa interdisciplinaridade ela vai estar intrinsecamente inserida no contexto das atividades que vão ser desenvolvidas. Tá? As estratégias de mediação a serem utilizadas, tanto para as atividades que vão ser realizadas durante o decorrer de todo o curso, quanto para a construção do projeto, a robótica educacional é que vai estar mediando todo esse contexto aí. Tá? Então, em atenção, em complemento, né, a essa mediação, isso vai acontecer sempre em atenção aos princípios emancipatórios que a gente definiu: ó, interação social, prática dialógica, prática investigativa, prática reflexiva, prática problematizadora e prática transformadora. São 6 princípios aí que vão estar sendo investigados no decorrer das atividades e da confecção do projeto. Tá? Essa construção ela vai acontecer sempre em equipe, tá? Então, com isso aí a gente busca a colaboração intra-equipes e inter-equipes. Quais são as estratégias para garantir o engajamento dos sujeitos? Bom, a gente pensou que a construção desses robôs sendo intrinsecamente relacionados à área de gastronomia, isso vai fazer com que esse sujeito se sinta engajado no processo, tá? Proposta de avaliação. Aqui serão utilizadas avaliações formativas e somativas. Ao final de cada unidade formativa, a unidade formativa é formada por um conjunto de assuntos com determinadas afinidades, e aí ao final de cada unidade formativa dessa, a gente tem uma unidade formativa, que ela se preocupa em observar o processo, e a gente pode alterar o processo no decurso dele. Então, se teve um problema qualquer na primeira unidade formativa, a gente consegue contornar isso já para a segunda. A gente não precisa esperar todo o processo. A unidade somativa, por sua vez, essa sim acontece lá ao final de tudo, e a gente aí consegue ter uma visão geral de tudo que aconteceu. Tá? Em relação às soluções técnicas, como solução prática tecnológica, a gente vai utilizar kit de robótica educacional em todo o processo. O formato vai ser um curso de extensão com carga horária de 48 horas, divididas em 16 encontros de 3 horas, realizados 2 vezes por semana. Esse aí é o que atende aos sujeitos educativos em suas peculiaridades. Os requisitos técnicos vão ser utilizados kits que adotam uma perspectiva mais autônoma, permitindo que, para além da utilização da programação a ser dada para esse robô, você vai ter uma possibilidade mais autônoma de criação mecânica dessas peças. Tá? A gente não vai utilizar um kit pré-formatado para aquele uso. Então a gente vai pegar peças que permitam uma construção autônoma aí do que eles acharem que precisa ser construído. Tá? O detalhe é que para construção, para configuração, para programação desses artefatos, a gente vai utilizar o ArduBlock. Então a gente vai utilizar uma codificação em blocos. Bom, como veículo técnico de apresentação, vão ser robôs em seus mais distintos formatos. Tá? Então, de maneira bem simplificada, esse aí foi o quadro que foi criado. E essa é a matriz, que em função do tempo não vai dar para a gente se ater a mais detalhes dela, mas lá no artigo tem lá toda a matriz. Aqui, na verdade, é só uma parte da matriz. A gente tem aqui só a unidade 3, mas aí tem lá descrito todos os objetivos, papéis, atividades, duração e período, ferramentas, conteúdos e avaliação. Tá? Então lá no artigo vocês têm aí um exemplo da matriz que foi construída em seus maiores detalhes. Essas são as referências que a gente utilizou. Esse é o meu contato. Muito obrigado pela atenção de todos. Vou ficando por aqui.